Bom dia, professores, professoras. Bom dia, sou o professor José Luiz, aqui da UFEP. Quero iniciar essa gravação, essa palestra, dizendo que é a primeira atividade da Semana dos Professores que a gente realiza, tem essa palestra. Depois tem uma outra palestra do professor Jaime, almoço, e à tarde vai ter duas palestras. A semana inteira, como a gente divulgou no nosso site, pelas redes sociais, nos panfletos, é a semana que a UFEP faz homenagem aos docentes, com uma série de atividades políticas, acadêmicas, culturais e artísticas. Então, é com grande alegria que eu quero chamar aqui a professora Ana Nery, do Departamento de Fonoaudiologia. Peço uma salva de palmas para a professora Ana Nery. E nós da UFEP agradecemos muito, professora, a sua disponibilidade de dar essa palestra novamente aqui na UFEP. Nós estamos filmando essa palestra porque depois ela vai ficar disponível no site da nossa entidade. Porque a gente sabe que esse assunto é um tema muito importante para a nossa categoria, para os professores, que tem como principal instrumento de trabalho a sua voz, e a professora Ana Nery é especialista nesse assunto. Por isso a gente a convidou, ela prontamente aceitou, e ela é uma pessoa que não só tem uma relação muito boa com a gente, muito próxima da gente, mas é uma militante da defesa da voz dos professores. Então, obrigado, professora Ana Nery, por ter aceitado o nosso convite, e vamos agora prestigiar, assistir a palestra da professora. Bom dia para vocês. Eu gostaria de agradecer primeiro o convite na pessoa de Zé Luiz, representando a UFEP. Realmente, desde que eu entrei na universidade, eu entrei em 2010, a UFEP sempre se mostrou extremamente acolhedora dessa causa da voz do professor. Eu sou do Departamento de Fonoaudiologia e lá no departamento eu quis trazer esse primeiro slide, ele traz um pouquinho falando do que é esse programa que a gente instituiu aqui na universidade. Chama-se ProVoz, é o Programa de Promoção à Saúde Vocal do Servidor, e aí dentro do servidor se encontra a categoria de professores. Então, esse programa do PPSB é um programa que ele recebe apoio da Projeto, que é a Corretora de Gestão de Pessoas, que é nossa parceira e incentiva também esse programa. Ele é acessível a qualquer servidor que tenha um problema de voz, professor ou técnico que use a voz na sua comunicação, no seu trabalho. Ele pode procurar o ProVoz, ele pode procurar esse programa e a gente vai estar lá. Ele funciona no Departamento de Fonoaudiologia e é um programa que acontece assim, está disponível para as pessoas. Quem tiver um problema liga para a gente e a gente marca um dia que faz uma avaliação e uma orientação e tem a possibilidade de fazer um trabalho em grupo. Então, falar sobre voz do professor é bastante interessante, é uma das áreas na fonoaudiologia mais pesquisadas, porque realmente ao longo dos anos a gente sabe como esse instrumento de trabalho ele é importante para o professor e ele se torna fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Todo professor tem as suas estratégias didático-pedagógicas para utilizar em sala de aula com vistas à aprendizagem. Então, o foco do professor é a aprendizagem do aluno, é querer que esse aluno se transforme, que ele tenha a modificação do seu comportamento e no seu desenvolvimento profissional. E a voz do professor é um elemento fundamental nessa comunicação. Imagina um professor que tem dificuldade na voz, o quanto vai ser difícil utilizar a sua voz em sala de aula. Então, é uma das queixas frequentes. A gente vê aí uma imagem de uma sala de aula bastante cheia, o professor lá, dando a sua aula, e o desgaste que isso pode levar. Então, na fonoaudiologia tem se pesquisado bastante a voz do professor e tem se pensado em estratégias de promoção dessa saúde vocal. Então, não adianta só a gente pensar em cuidar do professor que adoece. Eu acho que o intuito é fazer ações que possam prevenir. E o meu propósito aqui, o tema dessa palestra, eu volto aqui
para o tema que é conhecer para proteger, é pensar que um dos caminhos para que a gente possa mudar o comportamento é a gente compreender o que é que determina aquele comportamento. Isso está em voga, acho que a gente está vivendo um momento em que se tem discutido muito sobre a saúde do corpo, a saúde mental, o bem-estar, a atividade física, e a gente compreende que quanto mais a gente sabe sobre esse assunto, melhor a gente lida com a nossa própria saúde. Então não adianta uma ação de promoção que seja só em um momento só, único. Então tem que ser uma ação que possa modificar a compreensão das pessoas para que elas, no seu dia a dia, possam ter um comportamento diferente. Então vamos ver o que é que influencia. Bom, o professor ele normalmente tem algumas queixas, e esse é o primeiro sinal que a gente tem que estar pensando. É uma forma dele conhecer sobre a sua voz. Ele começa a sentir falta de ar a falar, então, durante a atividade profissional, o uso da voz, ele começa a sentir dificuldade, ele fica cansado para falar. E essa é uma das principais queixas dele. Ele sente a falta de ar e ele sente o cansaço. Ele diz, Ana, não é a falta de ar para caminhar, é quando eu estou falando. Ao final da minha fala eu já estou cansado. Ele também refere rouquidão nos últimos 6 meses. Então, a princípio ele sente um cansaço e a falta de ar. Aos pouquinhos, com sua atividade mais intensa, ele começa a ter a rouquidão, que é um comportamento, que é uma reação já a esse esforço que ele está fazendo além do seu normal. Ele também se refere, ele tem como queixa a voz mais grossa que o normal. Diz assim, olha, minha voz agora está grossa, eu não consigo os sons mais agudos, ela fica muito grave. E isso é outra característica que a gente já pode perceber que tem alguma coisa errada. Cansaço para falar, falta de ar para falar, rouquidão, que é progressiva, a gente vai ver que essa rouquidão, a tendência é ir piorando, e a voz mais grossa, mais grave, do que aquele normal que ele tem. A gente pode perceber que existe uma progressão nesses sintomas. Então, vocês vão ver aí que você tem a fadiga vocal ocupacional, síndrome da tensão musculoesquelética e evoluindo para o nódulo vocal. Então, muitas vezes, o professor ele não tem já o nódulo. O nódulo vocal, que é o calo nas pregas vocais, é uma alteração que vai acontecer à medida que esse professor vai forçando mais a voz. Então, o primeiro quadro de alteração que a gente vai encontrar é fadiga vocal ocupacional. Está muito associada ao início do problema vocal. A fadiga vocal é ocupacional porque ela é estabelecida na ocupação, na atividade que a pessoa tem. Então, ele vai sentir um cansaço muscular por uso inadequado das estruturas da fonação ou por uso prolongado. Então, ele fala muito e sente a musculatura dessa região do pescoço, da face cansada, quer dizer, fadigada, porque ele fez mais esforço do que deveria. Então, vocês imaginam uma atividade física. A pessoa que nunca fez atividade física começa a fazer uma atividade física muito intensa e ela não está preparada. Ela vai ter uma fadiga muscular. A fadiga vocal é essa, às vezes, no início de semestre, passou as férias, descansou, começa a dar aula com uma carga horária mais intensa. É o semestre que você dá mais aulas. Então, você começa a sentir que você não tem resistência para aquela atividade ao qual você está tendo. Aí você sabe, mas semestre passado eu não tinha esse problema. Você dava uma carga horária menor, sala de aula, tá? E você mudou de sair e não tem uma musculatura preparada. Então você vai ter essa fadiga vocal. A evolução disso é uma evolução para o que a gente chama de síndrome da tensão musculoesquelética. O que é que a gente vai observar? Que esse cansaço muscular ele vai ficar mais crônico. A pessoa já sente a musculatura da região dos ombros e dos pescoços com muita tensão e muita compressão. Você olha a pessoa falando e ela está fazendo muito esforço na musculatura aqui do pescoço, né, e das estruturas da face. E a pessoa já refere também dor e sensação de bolo na garganta. O que é esse bolo na garganta? É a musculatura que está muito contraída, porque ela está sendo sobrecarregada. Do mesmo jeito que a musculatura do corpo, ela precisa de um tempo para uma atividade física mais intensa. A gente não pode começar do zero e já fazer o máximo, que a gente vai ficar para a contratura muscular. A
aulas é do mesmo jeito. Então, nesse segundo estágio, você já tem o professor que se queixa de dor ao final da semana, dor ao final da aula, muita atenção, quando ele engole um bolo na garganta, sobe e desce. Esse bolo é o quê? Já o nódulo vocal? Não, é o músculo que está tensionado. A evolução disso são os nódulos vocais. Os nódulos vocais, eles já são uma lesão na mucosa da prega vocal, que é desencadeada por esse comportamento vocal abusivo, gerando essas lesões inflamatórias. O nódulo vocal é o que a gente popularmente chama de calo nas pregas vocais, tá? Então, o calo ele acontece porque a prega vocal está sendo muito solicitada, o nível de tensão, o esforço, o falar mais alto em sala de aula, são fatores que vão estar gerando essa formação do nódulo vocal. O nódulo vocal, ele, a princípio, quando ele está no início, ele é reversível com fonoterapia. Mas se você tem pessoas com nódulos vocais muito antigos, em alguns casos é preciso fazer uma cirurgia para corrigir, para retirar esse nódulo vocal, tá? Então, o que é que a gente pode chamar? Eu falei um pouquinho para vocês do tipo de queixa que a gente pode estar encontrando, que os professores podem referir, o cansaço, o desgaste na voz, a tensão da musculatura, a dor ao falar. Isso vai caracterizar uma disfonia ocupacional. Então, o nome disfonia vem de distúrbio na fonação. A fonação da gente não vai apresentar distúrbio. Agora, no caso desse, é um distúrbio na fonação de origem ocupacional. Então, essa disfunção ocupacional, ela está relacionada aos profissionais da voz. Professor, ator, radialista, locutor, são profissionais que precisam da voz para a sua atividade. E é por isso que a disfonia é chamada de ocupacional. Ela foi gerada a partir da sua ocupação. Então, são distúrbios vocais produzidos a partir do uso inadequado da voz que tem a relação direta com o tipo de atividade e exposição ambiental. Então, o tipo de atividade que você faz, o tempo da atividade, são fatores que podem contribuir de forma negativa para o estabelecimento dessa alteração vocal. Que fatores são determinantes? No caso dos professores. Então, a gente tem aí uma lista de fatores que está em negrito, é o que é mais presente, que a gente observa nas pesquisas, mas os professores, eles podem ter problema de voz. Quando ele tem uma jornada de trabalho muito intensa, muitas horas de sala de aula, ruído ambiental competitivo. Por quê? Se você trabalha num ambiente que é silencioso, que não tem ruído, você vai falar com intensidade moderada. Mas se você trabalha no departamento ou no setor que tem um ruído externo, por algum motivo, um conceito, uma máquina, ou ruído do próprio ambiente, ou é perto de um lugar que tem muito movimento, a tendência nossa é falar mais alto. Não é assim que a gente faz? Para suplantar aquele ruído. A intensidade mais alta, ela não é saudável para a voz se usada de forma contínua. Lógico que nós podemos falar mais alto em um determinado momento da aula, a gente se empolga mais, quer chamar a atenção do aluno, mas se você, por conta de um ruído no ambiente, às vezes ar-condicionado, esses não, eles são silenciosos, mas tem uns ar-condicionado ou ventilador que fazem um ruído grande, e você tem que falar o tempo inteiro em forte intensidade, isso sobrecarrega a tua laringe e as tuas pregas vocais. Então, elas funcionam no limite máximo. É como você ir para uma academia e você pegar aquele peso máximo durante muito tempo. Vai chegar um ponto que vai acontecer o quê? Você não vai aguentar. O músculo vai entrar em fadiga e ele vai pifar. Você aguenta fazer um pouquinho, aí descansa. Mas você falar em forte intensidade, por conta do ruído, o tempo inteiro é muito ruim para a voz. Falta de treinamento vocal também é um fator muito importante. Se a gente observar os cursos de pedagogia, não existe nenhuma disciplina que se aprenda a usar a voz. Então, os professores, eles não são orientados na sua formação a como usar a voz. Se a gente pensar numa universidade, como a nossa Universidade Federal, que tem curso de engenharia
engenharia, de medicina, de fonoaudiologia, de serviço social, os professores, eles passam a ser professores. Não é verdade? Eles são profissionais, fizeram concurso e eles passam a ser professores. E nessa formação deles, não tem nenhum trabalho que oriente sobre o uso da voz. Eles simplesmente começa a dar aula. Quem tem experiência de aula, começou a dar aula, dando aula, né? Foi chamado professor. E veio falar sobre a questão da comunicação, que é a importância da voz e os cuidados com a voz. Então, isso é uma questão que a gente precisa mudar. E é por isso que é importante esse programa, que a gente está tentando, junto à Progep, fazer cursos de capacitação para os professores, de treinamento, para melhorar essa resistência vocal. Porque a falta de treinamento faz com que o professor tenha um desgaste na voz maior. Uma voz treinada, e aí nós temos uma série de exercícios de respiração, de articulação, de modulação, de resistência para a musculatura da laringe, especificamente, que vão dar uma condição para o professor de um melhor desempenho vocal. Do mesmo jeito que a gente vai para a academia e faz a esteira e faz a bicicleta para melhorar a resistência e ficar menos cansado, a musculatura da laringe ela pode ser treinada para ter uma maior resistência vocal. Então é isso que a gente tem que implementar. Falta de informação sobre hábitos vocais saudáveis. Isso também é outro fator que termina interferindo nessa saúde. Você não sabe o que faz bem, você tem ideia, mas não tem a certeza. Então, às vezes, você comete erros que podem prejudicar a sua voz. Presença de abuso vocal. Então, às vezes, você é um profissional da voz. Então, os cantores, que são assim, profissionais que a gente chama de elite, né, profissionais da voz de elite, eles vão dar um show, então eles conservam mais a voz, não sai no dia anterior, faz abuso vocal, fica em repouso, faz aquecimento, o ator também. O professor não associa muito esse cuidado. Então, se eu hoje vou dar uma palestra, se eu tenho que falar, eu não posso no dia anterior ir para um lugar vazio e ficar cantando, e tomar bebida alcoólica e dormir tarde, porque o meu rendimento de voz vai ser diferente. Do mesmo jeito que o atleta ele se prepara para a atividade esportiva, ele faz o descanso, a gente tem que lembrar que a gente precisa fazer isso também. E isso é um fator importante, porque quando a gente está muito cansado, o rendimento da voz ele não é tão bom. Então, essa questão dos abusos a gente vai falar um pouquinho. Outro fator que é determinante em alterações vocais em professores é excesso e predomínio de aula expositiva. Normalmente, as aulas são expositivas, todo mundo dá aula expositiva. É aquela aula que o professor fala e os alunos ficam em silêncio. Uma coisa que a gente sempre orienta é que a gente repense um pouco a forma como o professor está dando aula. Porque se ele tem uma carga horária num semestre mais extensa, se ele dá aula de manhã e dá de tarde, ele dá várias aulas à noite, dá de manhã. Então, só falando, o desgaste vai ser muito maior. E a gente sabe que existem diversas estratégias didáticas pedagógicas que podem ser utilizadas, que garantam a aprendizagem, mas que não seja o professor fala, certo? Tensões e estresses da vida diária. Isso também é uma coisa que acomete todas as pessoas, faz parte da vida, né? Então isso também é questões de ordem emocional. Então são diversos fatores que vão estar interferindo nessa alteração da voz do professor. Ainda três questões são importantes para a gente compreender como é que a disfonia se estabelece no professor. A questão do ambiente da estrutura física. Então, quando a gente pensa em uma alteração ocupacional, um distúrbio ocupacional, a gente não pode centrar só no professor. A gente tem que pensar quais são as condições do ambiente, quais são as questões da estrutura física que estão interferindo. Porque se eu tenho uma sala de aula com 50 alunos, que não tem uma acústica boa, que eu não tenho microfone, isso é um fator que não depende de mim, mas que vai gerar um efeito negativo em mim. Então, quando a gente pensa nessas condições da voz do professor, a gente tem que pensar
podem ser melhoradas as condições do ambiente que esse professor dá aula, certo? Então, às vezes é a poeira, vários fatores que podem, carga horária, uma turma muito extensa, que podem estar impedindo que esse professor também tenha um desempenho local bom. As condições de trabalho do professor, então, como é que ele dá aula? Dá uma aula no tal horário, ele vai para outro lugar, depois volta. Essa dinâmica de sala de aula, de programação, ela também pode interferir porque leva a um desgaste naquilo que você está fazendo. E outra questão são os cuidados pessoais com a saúde. Então, responsabilidade dentro do seu bem-estar. É muito interessante que nós temos ainda uma cultura de só procurar alguma orientação, alguma coisa, quando a gente já está com um problema. É muito difícil a gente ter essa cultura de dizer assim, não, é promoção, então o que é que eu posso fazer para prevenir? A gente não tem dessa cultura. Então as pessoas precisam ainda ficar responsáveis pela sua saúde. Nós somos muito procurados por professores que têm estudo local, ou procurados por aqueles que não têm e que querem evitar. O que é que isso sinaliza? Sinaliza o que eu estou falando, essa questão do cuidado pessoal. Eu termino só pensando nisso quando eu já tenho problema, eu já estou com nódulo, já estou com cólico, já estou sem conseguir falar, aí sim eu vou procurar um atendimento para resolver meu problema e às vezes eu quero que esse problema seja resolvido rápido e às vezes não é possível. Então a gente tem que pensar em promoção, em cuidar, em conhecer para usar melhor. O que é que a gente pensa que deve ser essa voz do professor? O que é uma voz saudável? É uma voz que tem uma plasticidade vocal. Uma coisa é importante quando a gente fala. Quanto mais a gente faz variações na nossa voz, mais a nossa voz fica saudável. Então, imagina, se eu falo aqui com vocês só nesse mesmo tom, o tempo inteiro, do início ao final, 1 hora, 2 horas, ou se eu dou aula o tempo inteiro falando nessa mesma modulação, primeiro que isso vai gerar, ou no aluno, na plateia, uma sensação horrível, dá vontade de dormir, dá incômodo, porque é muito monótono. Essa monotonia, além de gerar esse incômodo, que você já fica, nossa, que chato, né? Que coisa. Isso também desgasta a musculatura laríngea. Então, o que é que eu estou chamando de plasticidade vocal, que é fundamental para a saúde da voz? Diferentes ajustes na voz. Que são esses ajustes? Modulações diferentes nas diversas atividades em sala de aula e no uso pessoal da mesma. O que é que eu quero dizer? Que quanto mais a gente varia a voz, quanto mais a gente explora essa possibilidade de melodia na voz, mais a voz da gente vai ficar saudável, porque o desgaste vai ser menor do que se a gente usa uma mesma intensidade, uma mesma modulação e o mesmo tom de voz. A gente tem que pensar que a nossa voz ela tem que mudar de acordo com a situação e com a interlocução. Mas é muito importante que a gente faça essa movimentação de ajustes diferentes, modulações diferentes, que isso é que vai dar mais saúde para a voz. Está claro isso aí? Então, o que é que eu proponho? Sair da rigidez do padrão único na produção da voz e explorar as possibilidades vocais na atividade profissional e no cotidiano. Eu acho que isso vai ser produtivo para o aluno, isso vai ser produtivo para o professor. Então, essa variação na modulação da voz, ela é extremamente importante. E é interessante, por exemplo, quando a gente em sala de aula, os alunos estão mais agitados e a gente fala mais baixo, todo mundo já começa a estranhar. E aconteceu alguma coisa? Todo mundo presta mais atenção. Aí você fala mais alto, aí você vai, se desloca, anda pela sala. Eu acho que é uma estratégia também importante a gente circular, se aproximar. E aí a gente vai modulando a nossa voz de acordo com esse deslocamento. E isso também é mais saudável para a voz. A gente vê, por exemplo, quem trabalha com educação física, hoje em dia, nas academias, até o próprio exercício físico, ele muda. Você faz um pouco disso, faz um pouco daquilo, porque essa modificação, ela dá uma saúde para a musculatura muito maior. Na voz também. Quanto mais a gente faz essas variações, mais saudável vai ser o uso da nossa voz. Então, o que é que a gente pode pensar enquanto estratégias para manter a voz saudável em sala de aula? Adequar a voz ao ambiente que está sendo projetado. Então,
A gente não tem ainda na universidade, nos departamentos, microfones, certo? Então, existem microfones individuais, que é um headset, e a caixinha de som fica na cintura. Ele dá uma mobilidade para o professor e dá uma ampliação interessante. O que é que acontece? O professor, ele termina não ajustando a voz ao ambiente. Ele fala na mesma intensidade para uma turma de 10 alunos como para uma turma de 50. Então ele termina falando muito alto, porque às vezes ele está numa turma maior, ele continua fazendo aquele mesmo ajuste, muda de turma e não faz aquela adequação. Aqui eu dou uma amplificação sonora. Eu vou tirar o microfone. Então eu tenho que adequar a intensidade da minha voz ao tamanho da minha plateia. E aí eu tenho que fazer isso sem fazer esforço. O que eu estou fazendo aqui para não fazer esforço? Estou respirando bem, mas principalmente eu estou articulando. Porque se eu articulo melhor, eu não preciso falar tão alto que todo mundo está me ouvindo. Então eu preciso falar nessa intensidade aqui para vocês? Não. Nessa intensidade, vai gerar um esforço. Se eu falo nessa intensidade, vocês estão me ouvindo bem? Então, eu estou sem microfone, mas eu estou articulando. Então, a articulação é um fator fundamental. E a gente deve ajustar. Se eu estou trabalhando em sala de aula, em pequenos grupos, que é uma estratégia boa, e eu estou com o grupo aqui perto, eu não preciso falar com o grupo nessa intensidade, porque eu estou falando com um grupo aqui específico. Eu tenho que regular a intensidade da minha voz para esse grupo. Então, eu posso fazer. Atenção, pessoal, vamos ver agora essa estratégia para vocês. Vocês vão ver isso assim. Então, vejam que numa mesma aula eu posso regular, adequar a minha voz para que eu não tenha desgaste. Porque a gente já viu que se a gente fala com intensidade alta o tempo inteiro, isso provoca um desgaste, porque a musculatura é muito forçada, tá? E aí dá o cansaço e o incômodo na garganta. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Observem que agora, como eu vim do microfone, o que foi que eu fiz? Eu ajustei a intensidade. Sem microfone, eu não posso falar dessa intensidade. Eu tenho que articular mais, eu tenho que falar um pouco mais alto. Se eu estou com o microfone e continuo falando dessa intensidade, vai ficar muito forte para vocês. Então, eu tenho que regular a intensidade da minha voz de acordo com o microfone. A gente está com um projeto, estamos junto ao projeto, vendo se a gente consegue até o ano que vem microfones para os departamentos, microfones que possam ser usados pelos professores. E a ideia, espero conseguir isso, né, porque isso faz parte do ProVoz, da unidade que eu montei, e a pró-reitora está muito sensível a isso, a professora Lenita. E não adianta só a gente dar um microfone para o professor, a gente tem que mostrar como é que usa. Porque vejam como é diferente. Vocês estão me ouvindo bem assim, não é isso? Eu estou com o microfone e a minha cidade está sendo essa, para mim isso é super confortável. Mas se eu estou sem microfone, eu preciso falar mais alto. Então, se eu falar mais alto com esse microfone, já fica forte demais. Então, o uso do microfone, ele também precisa ser orientado. Então, a ideia é a gente ter o microfone, mas a gente fazer o treinamento dele para o voz, para que o professor possa usar o microfone e descansar a sua voz. Nas salas, ou aquele que precisar, acho que é obrigado, e quem quiser. Evitar falar na presença do ruído. Isso é muito importante. Então, se vocês estão em sala de aula e os alunos estão muito ruidosos, não fala. Gente, eu não consigo falar porque eu vou ter que falar muito mais alto para escutar o ouvido de vocês. Se tem uma brincadeira, se tem algum equipamento, sei lá o que, de reforma, Só, olha, com esse ruído eu não consigo. Então, a gente tem que tentar conciliar para que a gente não fique falando no ambiente ruidoso, porque a tendência é o quê? Elevar. E aí, a sobrecarga na laringe é muito maior. A questão de expor os alunos de forma mais agrupada, o ensino nos pode facilitar. Então, ao invés de eu dar aula expositiva o tempo inteiro, eu posso fazer dinâmicas diferentes, sabe? Aula de estudo dirigido, estudo em pequenos grupos, pedir para os alunos ler alguma parte, ou seja, diminuir a coisa da minha aula expositiva o tempo inteiro.
usar microfone nas salas grandes, que eu acho que é uma alternativa bem interessante. Tem hoje equipamentos que dão liberdade de você circular. Por exemplo, eu estou aqui com esse microfone, ele está conectado a uma caixa, e olha, eu tenho facilidade. Se eu botar aqui, que parece um headsetzinho aqui, eu tenho a mobilidade nas duas mãos, né? Eu já posso movimentar melhor. Eu acho que é uma alternativa boa. Manter na sala uma garrafa com água. A água é muito importante. A gente começa a falar e a voz ela precisa de ter essa soltura. Lembra que eu falei que a modulação da voz é muito importante. Variar essa modulação é importante. Se eu tomo água, eu hidrato essa mucosa e eu garanto maior flexibilidade das estruturas, como a gente vai estar vendo aí. Então, tem que levar água para a sala de aula. Ana, adianta eu tomar água em casa e passar o dia sem tomar água? Não. Tem que levar para dentro da sala de aula e tomando um pouquinho, ingerindo o ciclo de pouco de água. Intercalar a aula expositiva com aula de menor uso vocal. Quer dizer, eu não preciso dar todas as minhas aulas expositivas. Posso fazer um seminário, um estudo dirigido, uma discussão de caso clínico. Depende do que é a sua área. Poxa, mas a minha área é matemática. Como é que eu fiz? Eu tenho que fazer a minha física, sei lá, engenharia, na área dessa engenharia. Mas tem alternativas, tem formas diferentes, cada um tem que pensar na sua realidade como é que pode fazer essa adaptação. Manter o corpo relaxado e a postura flexível. A voz, gente, é produzida na laringe, mas nós falamos com o corpo todo. Então, uma postura muito rígida, muito presa, vai gerar um excesso de tensão. Então, o movimento da cabeça, o movimento do corpo, o deslocamento na sala, ele é positivo para que essa voz também vá ganhando essa malevolência e a gente gosta. Porque o professor gosta de falar, né? O professor gosta de sala de aula. Então, às vezes a gente se empolga e aí fala e tal. Então, usar esses recursos ajuda bastante. Sempre que possível, usar mão de recursos didáticos que tornem a aula mais dinâmica, porque aí o aluno vai ficar mais motivado, ele vai participar mais. Aquele aluno que participe, que comente, que escute, é um tempo de aula que garante a aprendizagem e que não fica só focado no professor. A gente tem que sair desse modelo, tá? De só o professor fala, e o aluno só fica ali balançando a cabeça e assimilando tudo. Então, a gente tem que também redimensionar esse lugar do aluno dentro da sala de aula enquanto construtor do seu próprio conhecimento. Então, bota esse aluno para falar, para comentar, para discutir o texto e você ser o mediador em algumas aulas, que isso também vai gerar conhecimento, porque a gente também não pode propor uma forma que o professor economize a voz, mas que não tenha aprendizagem. A gente tem que garantir que essa aprendizagem vai estar acontecendo. Falar em intensidade moderada e confortável, já falei para vocês, a questão da intensidade é um impacto mais forte. Por quê? A gente vai ver aqui a imagem da prega vocal, vocês aí estão em silêncio. Então, as pregas vocais de vocês estão em posição aberta e o ar está passando. Passa pela cavidade nasal, segue aqui, passa pelas pregas vocais, laringe, traqueia e pulmão. Eu estou falando, se eu estou falando, as pregas vocais estão vibrando para produzir o som da minha fala. Elas vibram a partir do ar que vem do pulmão. Então, é o ar que vem do pulmão que ativa, que liga as pregas vocais. Se eu preciso de mais intensidade, eu preciso de mais ar impulsionando a vibração em minhas pregas vocais. Então, eu vou dar o microfone para não ficar pouco. Por exemplo, se eu quiser fazer uma emissão mais baixa, eu preciso de pouco ar e pouca resistência nas pregas vocais. Se eu preciso de mais intensidade na minha voz, o que é que eu tenho que aumentar? A quantidade de ar que vem na prega vocal e a maior resistência. Só que esse segundo que eu fiz, eu faço um esforço muito maior. Eu preciso muito mais resistência, eu preciso muito mais ar. Imagina você falar assim o tempo inteiro. Então, é uma bomba ali, sobrecarregar todo o aparelho. Se você tem que carregar um saquinho, um saco nas costas e dar uma volta na jaqueira, você até dá, carregando esse peso. Tá? Mas vai dar 5, você já vai sentir o impacto. Então, se você precisa falar algo em um momento, é uma coisa. Você falar algo intensamente o tempo inteiro é uma sobrecarga
para toda a estrutura da laringe muscular. Por isso que a gente fala intensidade moderada. Uma coisa que às vezes acontece é que a gente está falando algo no ambiente, e aí eu termino essa aula aqui, essa palestra com vocês, e vou ali olhar os livros, e eu continuo falando nessa mesma intensidade. Quer dizer, eu percebi que eu não estou mais nesse espaço, não, que eu vou falar com vocês aqui, eu continuo falando nessa intensidade. Isso é muito perigoso. Então, às vezes, você precisa estar atento, porque você tem que ajustar ao lugar que você está. Reduz isso aí. Acompanha aonde você vai precisar dar mais ar, de mais intensidade, e onde você vai dar menos. E aí vai ficar bem mais saudável. Estabelecer sinais para chamar a atenção da turma. Então a gente não precisa ficar, ei, pessoal, não grito. A gente pode chamar, batendo fazendo um barulho assim, em vez da gente ficar só na garganta. Né? Quem faz, não sei se tem alguém aqui que faz aula de campo. A aula de campo é bem mais complicada, porque o pessoal que de geologia, que eu acho que faz as excursões, no espaço aberto é mais complicado. O professor de educação física é mais ainda, porque o espaço é aberto, então ele tem que ter mais cuidado sobre a forma e a intensidade que ele está usando a voz. São os ajustes que a gente tem que pensar. Boa articulação melhora a compreensão da mensagem do esforço vocal. Articular bem, às vezes a gente observa as pessoas quase como eu chamo, sabe? Quem lembra de Miguel Arraes? O Dr. Miguel Arraes era uma articulação mais fechada, a boca não tinha muito essa articulação. Então, algumas pessoas têm uma articulação mais presa, então isso dificulta o entendimento. E ela termina achando que tem que falar mais alto, quando na verdade ela precisa articular melhor, para ser melhor entendido. Usar o intervalo de aulas para repouso da voz. Então, eu dei 3 aulas. Eu tenho intervalo. Aí eu vou para a sala dos professores, eu vou para a copa, e aí continuo falando, naquela mesma intensidade, não paro de falar. Poxa, aproveita para descansar um pouco, toma água, repousa, porque a voz precisa do repouso. Do mesmo jeito que o corpo. A gente, quando faz atividade física, a gente não faz um pouco e depois para descansar? Por que a voz a gente não vai descansar? Então isso é importante. Entoações de vozes mais ricas fortalecem o conteúdo da mensagem, diminui a probabilidade de fadiga vocal. Já comentei isso, essa plasticidade vocal. Quanto mais eu modulo a minha voz, menos desgaste eu tenho, porque eu estou usando a musculatura diferente. A laringe, ela tem muitos músculos, e tem alguns músculos da laringe, por exemplo, o músculo vocal, que eu tiro aquele meu dedo, ele fadiga muito rápido. Então a gente precisa usar variações na voz para que a gente evite essa fadiga da musculatura. Isso é provado cientificamente. Realizar aquecimento e aquecimento vocal. A gente tem alguns exercícios, e normalmente eu deixo para 10 exercícios quando a gente faz um treinamento, que aí a gente pode monitorar melhor, mas que ajudam a preparar a voz. Do mesmo jeito que o atleta, ele não entra para jogar o seu esporte sem aquecer os músculos. O que é o aquecimento? É a preparação para a atividade. Então eu estou em repouso. Aí eu vou começar a falar, vou dar 3, 4 aulas. É importante eu fazer alguns exercícios que aqueçam a minha estrutura laríngea para que eu possa ter atividade. Tá? Aqui é só uma imagem de como se dá a produção da voz. Você vê que a voz é produzida na laringe. Vou marcar mas enfim, você observa aí que a respiração tem um papel importante e tem um músculo chamado diafragma. Então, quando a gente respira bem, a gente tem uma possibilidade de falar melhor, porque a gente vai evitar o cansaço na fala. Então, a respiração para a fala deve ser uma respiração mais profunda, até a região do diafragma. A respiração superior, ela é utilizada quando a gente faz uma atividade esportiva e a gente precisa oxigenar rápido. Então, você começou a correr na jaqueta, deu 4 voltas. Quando você para, você precisa repor o oxigênio. Então, você respira como? Porque você tem que repor rápido, levar o oxigênio para a célula. Para falar, se você pega aqui em cima o ar, você pega pouco ar, porque essa região do pulmão é a mais estreita. Então, para a fala, a respiração deve ser pós-diafragmática. Eu tenho que respirar
e soltar esse ar coordenadamente, pausadamente, fazer pausas. Tem pessoas que não têm uma boa pausa respiratória. Então, tem alguns professores que se empolgam, começam a falar e não quer parar para fazer pausa e continua falando, porque tem muito assunto importante para dizer, e aí não para para respirar. E aí, quando faz assim, aí continua falando e não faz muita pausa para falar, e acelera e tem muita coisa para dizer, e você vai percebendo que as venas do pescoço vai pulando, porque não pegou a para repor. Então, a pausa é fundamental. Articular bem, pausar. O que é pausar? É falar e fazer pausas para repor o ar. Eu preciso repor para continuar falando. Então, essa pausa na fala, ela também vai ser importante para que eu não tenha um cansaço ao final da minha apresentação. Ali a gente mostra um pouquinho do trajeto do ar que vem dos pulmões. Aqui a gente tem um corte, né? Esse vídeo, eu falei que esse computador é um outro programa que eu não está vendo, mas no final eu mostro para vocês essa imagem, é sobre essa passagem do ar pela região da laringe, tá? No final eu mostro para vocês. Aqui a gente vê a imagem das pregas vocais com nódulos. Você observa que é uma saliência na borda da prega vocal. Então as pregas vocais aí estão numa posição deitada, certo? Em pé assim, mas elas ficam aqui. E aí observa que esse abaulamento é exatamente na borda livre, na área de contato. Esse nódulo, ele faz com que o tipo de vibração mude, por isso que a voz fica rouca. Porque o ciclo de vibração da prega vocal, ele muda por conta do nódulo. E o que provocou esse nódulo? Isso é um machucado. Então, quando a gente fala em forte intensidade, quando a gente fala fazendo esforço, quando a gente fala muito intenso, quando a gente grita muito, o impacto de uma prega vocal se encontrando a outra pode gerar isso aí. As pregas vocais batem. No início você sente sua rouquidão e depois essa área começa a fazer o calo, que é o nódulo do prega vocal. Certo? Aqui a gente vê esse aqui da minha esquerda, ele está maior, e à direita você vê bem pequenininho, um nódulo bem numa fase inicial. Bom, o que pode prejudicar o uso profissional da voz? Quadros alérgicos. Então, quando a gente está com muita alergia, quando a gente está gripado, toda essa região está edemaciada. Então, se tem edema, tem inchaço. Eu vou fazer muito mais esforço para falar. Então, quando a gente está assim, com alergia ou com gripe, o ideal é que a gente fale menos, que a gente use, hidrate bastante, bote soro, faça repouso da voz, mude o nosso planejamento de aula. Por quê? Eu vou fazer muito mais esforço para falar e eu vou fazer um esforço que vai prejudicar a minha voz. Então, quadros alérgicos, eles devem ser poupados à voz. O cigarro e a bebida também são prejudiciais. No caso do cigarro, dois fatores. A nicotina, que irrita a mucosa da prega vocal, produzindo pigarro, tosse, e a tosse repetitiva é um agressor dessa prega vocal, e o calor da fumaça queima toda essa mucosa do trato respiratório e o trato vocal. Então, o cigarro pela nicotina e pelo calor da fumaça, porque a fumaça é quente, ela queima essa mucosa. Isso vai gerar o quê? Vai gerar desconforto, vai gerar secreção, com aquele pigarro repetitivo que o fumante tem, limpando a garganta, aquilo vai prejudicando a voz fica grave. A bebida, as bebidas destiladas, elas têm uma concentração de álcool maior, elas são mais prejudiciais. Então, entre tomar uma bebida destilada e uma não destilada, como, por exemplo, a cerveja, né, que tem um teor de álcool menor, é preferível do que uma bebida como conhaque, como a vodka, que a concentração de álcool é maior. O que é que o álcool faz? Ele anestesia a mucosa da prega vocal e promove edema, inchaço dessa mucosa. Então, o que é que o edema vai deixar a prega vocal mais pesada, você vai fazer mais força para conseguir falar e conseguir emissão. Bom, isso são duas situações, a questão do grito e a tosse repetitiva. Aí a pessoa vai dizer, Ana, mas eu tenho uma tosse, que eu acordo de manhã e durmo tossindo, pigarro. Cada vez que eu
eu pigarreio mais. De fato, se a gente, o pigarro, ele é uma tentativa da gente limpar a secreção que a gente sente na garganta. Quando a gente faz essa limpada da secreção, a gente bate uma prega vocal forte na outra, machuca e vai provocar mais pigarro. Então, quando a gente está pigarreando, o ideal é a gente tentar não pigarrear, porque o pigarro, ele um vai gerando o outro. Quando a gente está com pigarro, o que é que a gente tem que fazer? Tomar bastante água e tentar engolir a secreção ao invés de pigarrear. Eu posso pigarrear de duas maneiras, assim, ó. E limpo. Eu posso fazer assim. Qual alivia mais? Segunda, né? Quando eu limpo minha garganta com a boca aberta, o choque, o atrito entre as pregas vocais é muito mais intenso. E o que a prega vocal faz? Reage para se proteger contra esse atrito, soltando mais mucosa, mais secreção. Aí eu pigarreio de novo. Então o ideal, estou sentindo pigarro. Respiro, engulo. Quando eu inspiro, minha laringe sobe. E essa secreção sobe e eu tenho que deglutir. Aí eu tomo água. Porque aí eu quebro o ciclo do pigarro. A não ser que seja um pigarro por conta do fumo. Porque a nicotina ela irrita a mucosa da prega vocal. E aí essa tosse é uma tosse provocada pela nicotina. Mas se for aquele pigarro, às vezes eu tenho um pigarro nervoso. Tenta fazer isso. É melhor do que fazer. E o ideal é você engolir. Respira, engole e essa secreção ela vai aliviando, tá? Um outro exercício que tem pigarro que pode fazer, que é bom, é um exercício para chacoalhar. A gente brinca, chacoalhar a mucosa da prega vocal. É esse aqui, ó. É o som do J. Se você colocar na garganta, se vocês fizerem o som do J, ele vibra. Isso aqui vibra a prega vocal e solta a secreção. Eu posso fazer ele sem vibrar, que é o som do CH. Não vai fazer nada, efeito nenhum. Mas eu posso fazer o J. Como é que eu sei se é o outro? Sinto aqui, ó, e vibra. É o som do J. Quando eu faço isso, a prega vocal vibra, solta a secreção, degluta. Então você faz. Toma água e degluta. Já dá uma aliviada no pigarro, tá? Outros fatores que interferem na voz são a questão do descanso. Então, se a gente está muito cansado, se a gente está com uma sobrecarga, a nossa voz não vai estar boa. Porque para falar, a gente precisa de muita energia. A gente está muito cansado, a resistência da gente diminui e a gente fica cansado e aí a gente não consegue falar bem. Então, é muito importante equilibrar, tá? Essa questão do trabalho e do sono. O sono para a voz é muito importante. Ter um horário de sono. Se você vai dar aula no dia seguinte, tem 2 dias que você dá aula de manhã. Então, dorme mais cedo. Porque naqueles dias você precisa ter um corpo descansado para que você tenha uma atividade vocal com energia. E a voz, ela pede essa energia. A questão do estresse também. A gente tem que estar o tempo inteiro atento a fazer coisas que possam dar uma saúde na nossa vida. Aqui a gente tem algumas coisas, algumas mais gostosas, outras nem tanto, que são que a gente gosta, mas que não são boas para a voz. Mas eu digo isso em excesso. Eu nunca digo assim, olha, não come mais chocolate, não toma mais café, porque eu adoro café. A questão é o excesso. Então evita o excesso do café, porque a cafeína ela também é irritativa dessa mucosa, ela pode dar uma gastrite, ela pode dar, né? E você tem um refluxo, o refluxo é muito ruim para a voz. O refluxo é o retorno desse ácido gástrico para a região da laringe. Isso é irritativo para a prega vocal. Então, diminui o café, diminui o chocolate, os derivados do leite. O que é
eles fazem? Eles aumentam a quantidade de secreção em todo o trato respiratório. Se aumenta a quantidade de secreção, você tem uma tendência a ter mais tosse, pigarro. Então, evita o excesso. Frituras, pimenta e sanduíches e derivados. Eles interferem na digestão. Eles proporcionam mais refluxo. Se você come uma comida mais pesada, a tua digestão é mais lenta. E você, imagina, você tem que falar e você vai comer uma feijoada. Deixa isso para o final de semana. Você não vai precisar do teu gosto. Mas se você tem um refluxo, o ideal é que você tenha uma alimentação mais limpa, com fruta, com salada, porque o refluxo ele vai ser prejudicial à tua costa, tá? Aqui é um exemplo do microfone que eu falei para você. Você vê que a caixinha de som é acoplada na cintura e esse headsetzinho aqui você circula pela sala, usa microfone, usa tudo. É isso que é o nosso desejo agora, que é a universidade, porque a gente não precisa ter para cada professor, mas se cada departamento a gente tiver, sei lá, 7, 8, aquele professor que tem mais necessidade na aula, ele usa, o outro que vai usar outra vez. Então acho que a ideia seria mais ou menos isso. Então todo mundo tivesse, todo mundo que precisasse tivesse isso aí. Né? Até para prevenir. A alimentação saudável é super importante para o corpo, para a resistência. Quando você come um alimento mais leve, a digestão é mais rápida. Então, se você pensar, quando a gente come uma comida mais pesada, até para respirar é ruim, né? Você fica, parece que o ar não vem. Então, isso da alimentação é importante. Frutas cítricas, suco de laranja, suco de limão, suco de abacaxi, eles, como o cítrico, ele fluidifica a saliva. Então, a saliva fica mais fina. E isso é bom, porque quando a gente está com a saliva grossa, quando a gente está cheio de secreção, é mais difícil a gente articular. Fica tudo mais preso, a boca fica mais presa. Então, procure uma alimentação que seja mais saudável. A água é fundamental, já falei, né? Ela hidrata, ela deixa a musculatura mais solta. Alimentos como maçã, a maçã ela tem uma propriedade adstringente, ela tem uma substância que faz a limpeza do trato oral. Quando a gente está cansado, dei 3, 4 horas de manhã, estou sentindo minha voz cansada, como a maçã. O exercício do mastigar é um favorecedor do relaxamento dessa musculatura. Então você, ao comer a maçã, o movimento relaxa a musculatura da face e termina sendo um fator bem positivo para essa coisa da saliva. Eu faço uma brincadeira quando eu faço os treinamentos com professores para mostrar para eles a diferença de um alimento que deixa a saliva mais fina e solta mais a musculatura para um que não. Eu dou para todo mundo 3 bis, sabe aquele bis, o chocolatinho? Eu digo assim, olha, come aí os 3 bis, aí lá, aí come o bis. O chocolate é denso, né? Então, aí depois ele come um pedaço de maçã. E aí ele percebe a diferença na limpeza da cavidade oral, na soltura que é propiciada pela maçã, diferentemente do chocolate. Então o chocolate dá uma liga, e a maçã ela dá essa soltura, né, essa fluidez, essa soltura da musculatura. O mel, se você está com a garganta mais irritada, sentindo incômodo, você pode tomar uma colher de mel e bota a cabeça um pouquinho para trás, para que o mel escorra pela faringe, pelas paredes laterais da faringe. Outra alternativa é colocar o mel, um pouquinho de sal, uma aguinha morna e fazer o gargarejo. Então vai aliviar essa região aqui de desconforto que você está sentindo. Então pode ser uma colher de mel, ou então água, o gargarejo com água e mel dissolvido, tá? Ou água com sal, um pouquinho de sal, só mais para essa dor aqui, mais na região da faringe. E o limão, que é como a laranja, ou são sucos cítricos que fluidificam. Fazer caminhada, né, gente, é fundamental. Como a atividade física melhora a resistência da gente, é impressionante. Tem que fazer. E a resistência para fazer as coisas, para caminhar, para a sala de aula, é muito importante melhorar isso aí. Dormir, eu já falei para vocês, o sono, ele para a voz, ele é muito importante. Ele é reparador, ele descansa. Manter a voz também em silêncio, né? Às vezes a gente tem essa coisa de falar o tempo inteiro.
Então, quem é profissional da voz, e nós somos profissionais da voz, nós temos que ter esse cuidado. Os cantores antigamente, eles podiam passar um tempo em repouso, né, descansando, fazendo silêncio, exatamente para descansar. Então a gente tem que ver, será que a gente precisa estar falando o tempo inteiro, tudo, e na intensidade? Então, pensar um pouquinho sobre isso aí. Enfim, eu acho que é uma questão de equilíbrio, conhecer para preservar. Eu volto ao título que a gente deu na palestra no início, que era assim, a voz do professor, conhecer para conservar. Então, quando a gente conhece, é mais fácil a gente ver como é que está. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma resistência. Você pode dizer assim, mas eu tenho um amigo, ó, dá tanta aula, eu não sei de nada. Para mim, basta 3, eu já fico com a voz cansada. Porque as pessoas são diferentes, a resistência é diferente. Então, não dá para a gente dar uma receita de bolo, nem dá para a gente dizer, ninguém mais pode tomar bebida alcoólica, ninguém mais toma café, não vai ser assim. Você vai ter que ver como é que é para mim. Que efeito isso tem sobre mim? Esse é um referencial para que você possa dosar. Então, equilíbrio é a chave. E a gente se ouvir, porque quando a gente vai se ouvindo, a gente vai regulando essas coisas, né? Fazendo esses ajustes. Só para vocês verem aqui, o ar passando pelas pregas vocais, nessa imagem do lado esquerdo, um corte sagital, assim, cortou assim. O ar passa e a partir dessa passagem do ar, do lado direito vocês vão ver a laringe, as pregas vocais fechando ali na linha média, a partir do ar que vem dos pulmões. Então, essas pregas vocais está lentificado o movimento, mas vê que elas se encontram na linha média, elas vibram a partir dessa passagem do ar. Então, é um movimento bem sensível. Deixa eu botar o outro.